É só Snapdragon que presta? Será que não existe outros processadores aí de celular que são tão bons quanto, Adriano? Não tem. Tchau. Até a próxima. Bora pro tururu, porque tem sim. Só um momento, tá? Continua aí. Se você estava esperando uma oportunidade para comprar aquela cadeira gamer bem confortável, agora é a hora. Afinal, é a combinação de até R$250 off mais 15% de desconto no Pix. Só que vai do dia 23 de dezembro até o dia 2. Então, se eu fosse você, eu não esperava muito sentado, viu? Tem horários específicos, tá aparecendo aí pra vocês, mas não vou atrapalhar mais. Aqui está o seu vídeo. Tchau. Fala, pessoal do Canal Tech, tudo bem com vocês? O Adriano tentou fugir porque ele falou que não existe, mas existe, tá? E justamente o objetivo desse vídeo, né, o fato da gente estar aqui gravando ele hoje, senhor Adriano, é justamente para explicar para as pessoas sobre processador de celular. E quando a gente fala de processador de celular, galera, é muito importante a gente lembrar que diferente do computador, né, que existe ali uma parte que a gente consegue ver individualmente cada parte, cada peça. Você consegue ver a placa-mãe, consegue ver o processador, consegue ver a memória RAM, consegue ver o SSD, o HD, consegue ver a placa de vídeo, você consegue ver tudo separadinho. No celular já é diferente, porque ele faz parte, né, o processador faz parte de um conjunto maior que é chamado de chipset. Basicamente, chipset é essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, bonitão, tudo mais. Sim, ele tem esse monte de coisa aí complexa e partes e modem, um monte de coisa junto. Ele é um conglomerado de partes e peças que formam o seu celular. Então, pra gente, só pra explicar, porque pode ser que tenha alguém que fale assim, ah, mas não é processador, é chipset. A gente sabe, tá bom? Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, será que quando a gente fala de processador de celular, faz sentido a gente se preocupar com ele, assim, por si só? Será que faz sentido só Snapdragon mesmo que presta? Mas o que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai escolher um celular, levando em consideração o processador? Acho que o principal que a gente grava esse tipo de vídeo é que não tem como a gente responder quase nenhuma dúvida de vocês. Não sei se vocês já perceberam, tem aproximadamente milhões de pessoas que já passaram no canal de alguma forma. E nós somos aproximadamente 3. Então isso dá uma quantidade de um porradilhão de pessoas para cada um de nós para responder. Então, não vamos tirar as dúvidas quando você mais precisar. Quando você colocar um comentário, eu tô vendo aqui um Galaxy A14 em promoção, e um Moto G27 em promoção, e um Realme Mi Mord aqui em promoção, e um Xiaomi Mi Compre em promoção, qual que eu compro? Esse tipo de dúvida, ele leva muito tempo pra gente pesquisar todos os modelos, analisar tudo, ver preço de mercado. Tem que vir de você essa resposta. E mais do que isso, né? A gente não é uma enciclopédia humana, tá, galera? A gente não sabe quais são todos os processadores de todos os celulares e todas as especificações, é impossível. Apesar da gente trabalhar com isso, são lançados aparelhos quase que diariamente e tudo mais. Não tem como a gente decorar tudo, não, é impossível. E mesmo assim, não sou o teu primo. Não moro na tua casa. Não sei se você é o cara do joguinho, se você é o cara da foto, se você é o cara da bateria. Essa resposta muda a escolha, mesmo que um esteja mais caro que o outro. Então, você tem que tomar muito cuidado nas escolhas e tem que saber o que significa aquelas letrinhas e coisinhas. É para isso que esse tipo de vídeo serve. Porque o da escolha do processador, muita gente poderia comentar, mas eu não tenho como trocar o processador do meu celular. Não. De fato, não, mas você tem como escolher qual você vai comprar. E é para isso que esse vídeo serve. Exatamente. Então não dá para responder todos, você tem que saber o que você vai comprar. Só você pode dizer para que você vai usar o celular. Por isso esse vídeo existe, então vamos lá. Bom, quando a gente começa a falar de celular, a gente vai dar uma olhadinha assim na parte de especificações. Primeiro que tem um montão de informação que às vezes se você meio que não souber o que é cada coisa, você fica meio confuso já logo ali, né? Porque já é um monte de informação, um monte de coisa que você fica, beleza, mas pra que isso presta? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Samsung Galaxy S23 Ultra, o seu celular, Adriano, que onde ele está ali, inclusive, ali, deitadinho, dormindo, o sono dele, né, ó. Vamos facilitar, vamos usar o seu celular e o meu celular de referência, porque daí fica ótimo, porque daí você sabe perfeitamente que a Apple pagou a Xiaomi para falar mal da Motorola, porque a Samsung, na verdade, comprou a Dell e patrocinou esse vídeo com a HP. É ótimo. Então, assim, todo mundo fica louco. Exato. Isso aqui ofende a nossa audiência e isso também. Agora podemos continuar. Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui do nosso querido Galaxy S23 Ultra, a gente vai ver ali o que é, né? O que vem de chipset. E a única coisa, a única informação que você encontra, assim, a mais técnica, no caso, né, da especificação ele é um Qualcomm SM8550-A6 Snapdragon 8 geração 2. Já no iPhone 13 Pro Max, temos um Apple A15 Bionic 5nm.
Ah, é verdade, aqui tá 4nm. O que é nm, Adriano? Difícil, né? Se você não tem ali o conhecimento, você vai falar 4nm. Bom! Basicamente assim, né? Você deve pensar assim, eu acho que é melhor 4 do que 5. Você vai partir do princípio que quanto menos é mais? Pois é, inclusive uma TechPix do nada, não é mesmo? Não, pode continuar. Ah, então, basicamente é isso. Então, esse é o objetivo do vídeo. Não é fazer você ficar tentando entender esse monte de informação técnica e sem saber, no caso, quando você for escolher um celular, o que você tem que levar em consideração na hora de olhar o processador dele e falar assim, nossa, eu acho que esse celular, pra mim, pro que eu vou usar, combina comigo, é bacana e é top. Mas mais do que isso, quando a gente continua aqui olhando as especificações aqui no caso do S23 Ultra, aí tem a seguinte informação. Ele é um processador octa-core 1 × 3.36 GHz. Gigahertz, eu ainda tipo de tiranossauro, exato, né? um tipo de exato, gigahertz. Processador qual tipo? Tiranossauro. Cortex X3-Z2X2.8 GHz, Cortex A715 2.2.8 Cortex GHz. Gente, vamos ser sinceros, vamos fazer de um jeito interessante. Isso aqui é um S23 Ultra. Provavelmente você não tá nem aí pra ele, porque eu concordo com vocês. Isso aqui, pra muita gente, vocês nem vão tirar daqui de dentro. Eu uso isso aqui pra cacete. Isso aqui pra mim é essencial, que eu sou da linha Note, que não existe há muito tempo. Mas tem muitas pessoas que só querem um telefone para acessar a internet e para usar o WhatsApp. E quando eles olham para isso e olham para essa ficha, fala: dane-se, eu vou de A54. Porque o A54... Não seja por isso. Não seja por isso, vamos olhar aqui o A54, Samsung Galaxy A54. Aí a gente chega aqui na especificação dele. Também é o octa-core 4.2.4 GHz, Cortex A78, 4x 2.0 GHz, Cortex A50. E o que é isso? Exatamente. Então esse é o ponto desse vídeo. Quando você olha esses celulares, você olha o Galaxy S23 Ultra, você olha o A54, não dá pra ter a menor ideia do que esse monte de coisa significa, mas o preço de um é 4 vezes o preço do outro. Então, se os dois são octa-core, por que o S23 Ultra é mais caro? Exato. Se os dois ali você consegue ter velocidades, inclusive, parecidas, porque, ó, se você olhar o S23 Ultra aqui, ó, ele tem 2 núcleos de 2.8 GHz, enquanto o A54 tem 4 núcleos de 2.4. Tipo assim, por que o núcleo que é mais rápido no um não é mais rápido no outro? E por que exatamente o S23 Ultra é mais caro e o A54 é mais barato? Aonde eu vejo essa questão da performance? E é exatamente esse o ponto do vídeo. Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente falou de computador? Computador, a gente tem como comparar isso melhor, porque você consegue pegar o CPU, né? A CPU, o processador de fato, separar ele de todo o restante e ver qual é a performance dele de forma individual. Ou seja, se tivesse que dizer que é um computador, isso aqui explicaria perfeitamente, porque o processador seria um negócio que estaria aqui, a memória estaria aqui, a parte que você ia falar de vídeo, a placa de vídeo ia encaixar, assim, por aqui, você conseguiria ver peças individuais que fazem as coisas. Exatamente, nesse caso a gente conseguiria medir a performance de cada uma dessas peças separadas, mas como a gente está falando de um celular que tem processador que é embutido na realidade em um chipset, que tem mais um monte de coisa junto dele, a gente não tem como saber. E aí fica aí a pergunta, né, que fica sem a resposta, que é, beleza, Amanda, já que se eu olhar a ficha técnica do negócio, eu não consigo descobrir qual é o processador melhor ou pior. Já que olhando assim, lendo pelo modelo, tá bom, pode ser que às vezes no meu conhecimento eu saiba que um Snapdragon 8 Gen 2 é melhor que o Gen 1, mas os motivos que fazem ele ser melhor ou pior, fica aí o questionamento que eu não sei. De que forma que eu posso então, na realidade, descobrir qual que é o processador mais adequado para mim, mais do que isso, descobrir qual processador é melhor, qual processador é pior, qual que vai se encaixar melhor para as minhas necessidades, para o que eu quero fazer. E basicamente, eu lamento te dar essa resposta, mas meio que não tem jeito nenhum de você fazer isso, sabe por quê? Porque basicamente o jeito de você descobrir qual é o melhor processador para você é olhando, sabe o quê? Benchmark. Sim, pois é, você vai precisar olhar benchmark, Geekbench, Antutu, todos esses sites para você ter uma noção ali mais ou menos do que você procura e entender essa questão de pontuação e tudo mais para você escolher o seu processador do seu celular. E caso você vá comentar, literalmente, a ideia desse vídeo é processador. Chipset, como a gente falou, envolve você juntar aquele exemplo daquele monte de componentes ali numa pecinha do tamanho de uma moeda. Nós não estamos falando disso. Estamos falando literalmente do processador que faz o seu WhatsApp abrir devagar, do seu YouTube travando quando você troca de... É processador. Nossa edição vai colocar uma imagem de qualquer computador aberto. Alguém vai arrancar o processador da placa-mãe e vai estar com ele na mão. Você deve conhecer isso como
AMD, Intel, e fala, Intel eu conheço, tem Core i3, Core i5, e é só isso. Aquilo ali não tira foto, aquilo ali não tem antena de Wi-Fi. O daqui mistura essas coisas e você fica louco. Isso mesmo. E nesse caso, quando a gente fala de celular, basicamente assim, a gente tá falando de processador, de GPU, porque sim, né, tem a placa de vídeo também que é integrada no chipset, tá falando de modem, tá falando de um monte de coisa. Então, necessariamente, a gente tá falando aqui de processador, tá, galera? Ah, Amanda, mas eu posso trocar o processador no meu celular? Não. Ah, então não é que nem... Não é que nem computador, óbvio que não. Quando a gente compra o celular, novamente, você compra o conjunto de especificações que vem ali naquele chipset. Mas o ponto é esse. O ponto é que para você conseguir observar, ter ali exatamente o que você procura e o que você precisa, o melhor jeito de você descobrir isso é fazendo comparação através de aplicativos, né? No caso de sites de benchmark. Se a gente pegar aqui o iPhone 13 Pro Max e o S23 Ultra, por exemplo, ele vai fazer alguns testes nesses aparelhos, testes sintéticos. Então ele vai fingir que tá ali tirando foto, editando vídeo, rodando um jogo mais pesado, um programa, alguma coisa, para te dar uma pontuação que vai determinar qual que é o desempenho que esses aparelhos entregam para você. E é aí que entra a jogada, porque para você saber se aquele aparelho é bom, é ruim, tem uma performance legal, não tem, se atende você ou não atende, você vai basicamente comparar com outros aparelhos que têm a performance parecida para você ter ali mais ou menos um norte. Tipo, se eu olho o S23 Ultra, por exemplo, eu posso comparar ele com o iPhone 13 Pro Max, com o iPhone 14 Pro Max. Então você percebe ali mais ou menos que as pontuações conversam. E claro, né, gente, normalmente quando a gente fala de celular topo de linha, a gente também tá falando do celular que ele vai ter sim o melhor chipset, a gente tá falando do celular que vai ter sim a melhor configuração. Então, naturalmente, nesse caso, você não vai nem precisar muito pensar, porque vai ser o melhor processador que tem, provavelmente. Mas no caso de celulares intermediários, por exemplo, que aí é que mora toda a questão aqui desse vídeo. No caso do celular intermediário, você precisa saber se aquele celular, por exemplo, é um celular que ele tira foto melhor, ou que ele roda os seus joguinhos melhor, ou que ele faz ali multitarefa melhor. Exatamente, é por isso que é muito importante você fazer essa comparação e fazer de fato esse benchmark e entender esses números e comparar ele com outros aparelhos. Sinceramente, você poderia dizer, cara, isso é muito complicado. É justamente por isso que esse vídeo tá aqui. E novamente, quando a gente fala de processador, o seu joguinho tá travando. Dane-se a câmera, não tem nada que ela vá fazer pro seu jogo rodar melhor. Nossa, meu WhatsApp fica fechando toda hora, ele fica travado um tempo, depois fecha. Então, não tem nada que o 5G vai ajudar nessa hora. Então, quando a gente fala de processador, é para chamar a sua atenção literalmente para a CPU do seu celular. A gente sempre fala de todo tipo de coisa aqui e termina com os nomes Exynos, Snapdragon, MediaTek, Unisoc. Você vê esses nomes aqui e você fala, pera, esse é melhor. Baseado em quê? Baseado em quê? Ou então, também tem um problema, você pode me dizer, é idiota esse vídeo. Eu tô olhando aqui, tem o Snapdragon 777, óbvio que o 779 é melhor. Ou então o 889 é melhor que o 779. O 999 é melhor que o 77... Só pra constar, quando um chipset muda, não significa que o processador é melhor. Chipset é a placa toda. Nossa edição colocou mais uma vez um chipset qualquer. Ela tem CPU, GPU, tem tudo. Só que algumas vezes vem um chipset novo que adicionou 5G naquele celular e deixou o processador mais lento, que colocou ali um processador de câmera melhor para aguentar um módulo de 200 megapixels e deixou o processador mais lento. Chipset é o produto final. O processador, prestar ou não, é uma frase solta. É o processador. E aqui na sua tela você vai ver o Geekbench Browser, que é o benchmark que você citou nesse momento. Hoje, nesse momento, segundo o nosso horário de Brasília aqui, que a gente tá aí na sua tela, a gente tá nessa data fazendo o vídeo, hoje com 1.889 pontos em single core. Olha só. Exatamente. Single core é uma métrica e multicore é outra. E o Nubia Red Magic 8 Pro tá em primeiro lugar em multicore. E engraçado, né? Interessante isso, porque as pessoas esquecem, né, que existe atividade que um núcleo faz, né, que um único núcleo faz e que todos os núcleos trabalham ao mesmo tempo, e isso é medido. Pra você ver, você provavelmente no multicore você também achou que era o S23 Ultra, né? Enganou. Viu só? Por isso que é importante a gente olhar essa parte. O que eu faço mais? Eu foco mais em multitarefas, eu gosto de ter trocentos aplicativos abertos ao mesmo tempo no meu celular sem problema ali, sem ficar travando. Ou eu sou o tipo de pessoa que eu gosto ali mais de rodar um joguinho ali de boa, suavão, que nem você, jogar o seu Brawl Stars ali em paz, tranquilão. É isso que vai definir. Quero tirar uma foto melhor, uma foto com qualidade maior. É isso que vai definir
qual é o processador que você compra, beleza? Inclusive, ó, 5.172 o Nubia tá fazendo, depois vem o Vivo X90 Pro, depois vem o Vivo IQ 11 Pro, depois vem o Xiaomi 13 e aí sim, vem o S23 Ultra na lista com 5.006 pontos. Então é isso, gente, você realmente precisa, quando a gente fala de CPU, basicamente assim, só da CPU, só do processador do celular, você precisa sim se atentar nessa parte, olhar sites ali que nem eu falei que fazem benchmark das coisas e mais do que isso, considere mais de um site nessa hora, tá? Não que o Geekbench não seja confiável, é extremamente confiável. Eu tenho meia culpa aqui, eu só tenho usado o Geekbench, por quê? O Geekbench ele tem oferecido um jeito palpável de medir com um teste simples. Quando eu vejo, estou criticando porque eu quero. Quando eu vejo o 3D Mark, eu sinto que ele é o 3D Mark, é desse jeito. Nossa edição vai abrir o 3D Mark na Play Store aí, vai mostrar como é que ele é. Eu sinto que ele é feito para quem quer comparar dois dispositivos que estão na mesa no mesmo dia. Só que isso não é verdade. Lança-se o S23 Ultra hoje, depois de 2 meses lança-se o Xiaomi 13, depois de mais um mês. Nunca você vai ter no mesmo dia todos os dispositivos para fazer o mesmo teste. O Geekbench 6, que é a versão atual, ele faz o mesmo teste sempre. O 3D Mark, ele oferece vários testes em dificuldades diferentes. Então, se alguém escolher o teste errado, já vai dar um melhor que o outro. Se alguém trocar, tem o Wildlife, o Slingshot, se você trocar os testes, já vai trocar o resultado. Então, a menos que você vá sentar e na mesa rodar na hora, eu prefiro não usar o 3D Mark. E tem outros ainda, PC Mark, PES Mark, um monte de mark, e o AnTuTu, se eu não me engano, ele está descontinuado há um bom tempo. Sim. Ele existe ainda, mas é mais espiritualmente, porque isso que eu falar, mais o banco de dados que ele tem ainda. Ele saiu da loja, depois o APK ficou disponível. Enfim, eu estou usando só o Geekbench Browser, porque se for um erro, vai ser um erro pequeno dentro de uma escala muito mais estabilizada. Um dia ele vai ficar obsoleto, ou vão lançar o 7, ou vamos ter que trocar de teste. Exato. Até lá vai o Geekbench Browser. Tem uma coisa importante ainda. Implementação para processador faz diferença. Tem um vídeo que nós fizemos no início do ano, que era sobre o apito do futuro. Verdade. Ninguém deu atenção para esse vídeo. Sim. Só que, recentemente, teve essa notícia aqui. Nesse vídeo que você tá vendo, que nós dois apresentamos, a gente mostrou uma peça fininha, do tamanho de um chiclete, que faz o ar passar sem peças móveis, só forçando o ar a ventilar ali. Ou seja, um cooler, um negócio que faz... e mais nada. Uma porcariazinha dessa virou essa notícia aqui que você tá vendo no Verge. Essa companhia colocou o Air no MacBook Air. É isso. Colocou ar no MacBook Air. Exato. Pra você que não sabe, o MacBook Air tem a proposta de ser silencioso / não ventilar de forma alguma, e eles colocaram isso dentro, em cima do processador, só pra soprar. O que acontece? O desempenho dele explodiu. Ele tá muito melhor. Ele tá bombando nos jogos. Ele tá com um desempenho que em alguns momentos chegava a 9 FPS. Agora o bicho chega a 29. Ele tipo, dobrou a performance. E o processador é exatamente o mesmo. Só veio uma companhia e encostou um gelinho em cima. Então, quando você estiver escolhendo seu celular, não adianta você fazer toda essa pesquisa que a gente falou e naquele ano a Samsung, naquele ano a Xiaomi cagou com a refrigeração do aparelho. A gente, inclusive, tem de exemplo aqui o iPhone 12. Quem lembra do projeto do iPhone 12? Tinha um excelente chipset que flutuava no meio do celular, preso em lugar nenhum, não dissipava o calor em lugar nenhum, nem pela tela, nem pela traseira, e aí o celular pegava fogo e ficava uma porcaria. Um processador vai encostado numa coisa muito maior para que isso dissipe calor. Quando eu vi o projeto, quando desmontaram, o processador do iPhone 12 estava assim, tipo, tinha uma pinça. Tinha uma pinça segurando ele no meio do nada. Ele não encostava em lugar nenhum. Ah, que bom, porque daí ele skate, ele vira um sol. Por que eu fui atrás disso? Deram um iPhone 12 na minha mão, falaram, você que vai gravar o vídeo enquanto eu estiver emprestado aqui. E eu sou usuário de iPhone. Daí eu falei, cara, beleza, da hora, legal. E daí eu peguei, liguei, e daí a gente tava gravando, a tela baixou o brilho. Tá baixando o brilho, e ficava baixando o brilho.
que estranho. A gente abriu um joguinho, daí apareceu um negócio que seu telefone precisa esfriar. Nossa, esse do seu telefone precisa esfriar é triste mesmo. Que estranho. Eu não achava que a iPhone aquecia. E de fato não aquece, que aquele aquecia pra um cacete. Tanto é que o 13 não esquenta. Então foi um erro de projeto. Foi um erro de projeto, o 13 Pro Max, quer dizer, a linha 13, né, no geral, ela não esquenta. Eu jogo, gosto de jogar no meu celular e tudo mais, não tem problemas. Tipo, zero problemas em relação à performance, porque justamente o celular agora tem um projeto térmico que presta, que funciona. Ou seja, a gente tem que considerar tudo isso, galera. Não é só o núcleo, não são só os threads, não é só o modelo do processador. Você precisa levar em consideração tudo isso quando fala de um celular. Benchmark, ver pontuação, ver o projeto do celular, ver como ele foi montado, porque se ele foi montado que nem a bunda, você vai ter problemas, não adianta, você vai ter problema de thermal throttling, e o que vai acontecer com a velocidade do seu processador? Vai abaixar, porque ela não vai conseguir manter, ela fala, putz, tô quente, né? Tô triste, aqui tá um calor. Vou derreter! Tipo, né, a Mimir. Voltei, nossa, tava quente pra caramba. Tava pegando fogo ali dentro. Exato, então não faz. Você vai jogar de novo? E basicamente morre, né? Então, se eu fosse você, eu prestava atenção, tá? Quando você for comprar aí o seu celular, principalmente se você é o tipo de pessoa que gosta de jogar, que gosta mais dessa parte de desempenho em celular, porque se você não se atenta nessa parte, você acaba se ferrando depois, né? Só comprar o melhor celular ou o celular que tá na moda ou as coisas. Não funciona assim. Você tem que saber o que você tá comprando e saber se aquilo se encaixa melhor pra você. E só pra constar, pra dar uma última ajudada, o nosso vídeo, ele é um indutor de conhecimento nesse caso. Ele te trouxe zero informação e te deu 18 caminhos para que você chegue nas informações. Não sei se você percebeu. Eu vou dar um exemplo do Galaxy A54, que tá aqui. Se você pegar esse aparelho e você achar ele quente ou achar ele não interessante, pega o Galaxy Tab S9 FE. Você vai achar ele frio e vai achar ele rápido. É o mesmo processador, só que num tablet que tem um espaço de um notebook para esfriar, e daí você fala, pera, isso por si só faz o processador trabalhar rápido o tempo todo e tem espaço para ele dissipar calor o tempo todo. E aí, como que fica? E daí fala, não, pera, isso é absurdo. Não, tanto é absurdo que o mesmo processador no Tab S9 FE tem modo DeX, que é uma das coisas mais pesadas, avançadas e lindas que a Samsung já fez. O A54 não. Então, mesmo o mesmo processador da mesma fabricante, consegue ter resultados diferentes. Então, veja benchmarks, como você falou. Pesquise o aparelho que você está interessado. Vejam reviews na internet, inclusive aqui no Canal Tech, de preferência, né? Por favor, aqui acompanhe. A gente tem que focar em outras coisas. Aí vem o meia-culpa, eu falo dos vídeos quando eu vou gravar. Eu pego um processador que às vezes é até um peido inferior a outro, só que, um exemplo, esse aqui é um pouquinho superior, mas esse tem 5G e esse tem a câmera melhor. Na hora que a pessoa está comprando um celular, eu levo em conta tudo. Então pode ser que eu te recomende um celular que é um pouco mais lento com uma câmera 18 vezes melhor. Porque na hora de balancear, eu tô vendo o seu bolso como lastro. Sim. Quando você tá pesquisando sozinho na sua casa, especialmente o pessoal que gosta de jogar, que tá atrás de Black Shark, que, só pra constar, Black Shark é uma bomba. Joga bem pra caramba. Não trava nunca. É um negócio de louco. É um dos piores celulares que eu já usei. Eu não consigo parar de jogar nele. Você joga nele mais confortável do que o S23. E eu não tô brincando. Porque ele tem a pegada certa, ele tem a tela certa, o tempo de resposta certo, ele tem um processador bom o suficiente, ele não é poderoso, ele é adequado, é impressionante. Eu acho que assim, ele é otimizado para o que ele faz. Pra cacete. É isso. Pra cacete. Então, você que tá procurando processador, talvez seja esse cara que tá pensando, não, eu quero gastar o mínimo possível e eu tô olhando só desempenho, esquece câmera, esquece isso, esquece aquilo. Então, fica a dica pra vocês de olhar o que nós falamos e, inclusive, você vai ver aquele NM que a gente falou, nanômetro. Cara, pode ser que você ache um processador de uma geração anterior que seja melhor que o atual. Então, porque só assim, pesquisando, não tem resposta fácil. Não é porque diminuiu a litografia que ficou bom. Nesse caso, sim. Mas pode ser que não. Só que o outro é mais velho e joga bem pra caramba. Exato. Esse processador aqui tem 5 ou 4? 4 nanômetros. Tô ficando velho 4 já. 4 nanômetros. O Black Shark, claramente, é de uma geração passada, não é topo de linha, é reciclado e o bicho voa. Então, faça a sua pesquisa, tome suas conclusões. É difícil mesmo escolher processador em celular. Câmera é fácil.
fácil, tira uma foto, ficou uma merda, pum, joga na parede, fora. acabou. É basicamente isso. No mais, a gente espera aí que a gente tenha te ajudado nesse vídeo, entender um pouquinho mais como é que funciona essa parte tão específica do nosso celular, que é responsável por tantas coisas importantes, mas que às vezes a gente acaba meio que deixando de lado, deixando passar, porque pensar, não, mas quando eu comprar um celular eu tenho que olhar o conjunto. É importante olhar assim o conjunto, mas atente. Se você às vezes quer um celular que tem mais desempenho, olhar com mais atenção pro processador pode ser o caminho. No mais, eu sou Amanda Abreu. Eu sou Adriano Ponte. Esse é o canal Tech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.